Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Maria Estefânia e Maria Clara, que fazem parte da equipe psicossocial do Sejusc, irão falar sobre o tema Gestão de conflitos familiares e comunicação assertiva. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @Falando de Famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Falando de Famílias. Hoje vamos falar sobre gestão de conflitos e comunicação assertiva. Eu sou a Maria, sou estagiária de psicologia aqui do Sejusc Famílias. E eu sou a Maria, estagiária de serviço social daqui do Sejusc Famílias. E hoje eu queria começar te perguntando, de onde em que surgem esses conflitos familiares dentro do contexto familiar? Então, quando a gente pensa no contexto de família e em como esses conflitos eles surgem, principalmente quando a gente pensa no direito de família, a gente primeiramente poderia pensar na forma como a gente reconhece hoje que a nossa sociedade, ela diariamente se encontra em uma constante transformação. Ela diariamente se encontra em constante movimento. Então é comum que, em meio a isso, surjam diferentes transformações no âmbito da família. E com isso, surgem diferentes conflitos no que diz respeito às diferentes estruturas familiares. Mas que tipos de transformações seriam essas? Então, a gente poderia pontuar alguns exemplos práticos em relação a isso, porque quando a gente fala sobre transformação, a gente logo pode pensar em mudanças. E quando a gente pensa no contexto de família, essas transformações elas podem surgir de diferentes formas. A gente costuma dizer que essas formas, elas podem se caracterizar como diferentes motivações. Então, por exemplo, a união de casais, que seria através do casamento ou da união estável. A gente logo pensa que ela, dentro de uma relação, causa diferentes mudanças, porque você passa a ser só você e se encontra vivendo e dividindo uma rotina com uma outra pessoa. E isso, com certeza, traz mudanças para sua rotina, traz mudanças para sua vida e, consequentemente, para aquela relação. Um outro exemplo que a gente pode citar quando a gente pensa em transformação no contexto de família seria o nascimento ou até mesmo a adoção, que possuem, assim, querendo ou não, o mesmo significado. Então, o nascimento ou a adoção de uma criança, ela significa a entrada de um novo membro na família. E quem já teve ou já adotou um filho, uma criança ou um adolescente, sabe como isso causa diferentes mudanças na rotina. E o divórcio, Maria, seria considerado uma transformação familiar? O divórcio ele pode sim ser considerado um tipo de motivação para que essas transformações no âmbito da família ocorram, porque se a gente pensa na união de casais como um tipo de transformação, consequentemente o divórcio ele também vai servir quando a gente pensa no contexto de transformação, de mudança familiar. Porque o divórcio, ele, em síntese, significa a separação do que antes era uma relação conjugal. Então, quando, por exemplo, um homem e uma mulher que estavam em um relacionamento conjugal fizeram a união daquela relação, se divorciam, se separam, é claro que ocorrem diferentes mudanças, tanto na rotina deles dois enquanto casal e agora ex-casal, quanto também na rotina individual de cada um. E se torna ainda mais complexo essas transformações que acabam ocorrendo e acarretando esses conflitos é quando envolvem filhos, crianças ou adolescentes. Porque crianças e adolescentes, em meio a essas transformações no contexto de família, têm um significativo parâmetro para pensar,
em questões de guarda, por exemplo, em questões de convivência, em questões de pensão alimentícia. E tudo isso decorre da forma como esses conflitos eles acabam surgindo em meio a essas transformações, essas mudanças, como a união de um casal e o divórcio. Mas quando a gente pensa no contexto de família, em como esses conflitos eles acabam se tornando um pouco mais aparente em meio a essas relações, a gente logo também se questiona de que forma gerenciar esses conflitos num contexto de família. Então, Maria, eu gostaria de perguntar, na área da psicologia, que trabalha um pouco a questão da comunicação como uma das formas também de gerenciar esses conflitos em relação às transformações familiares, eu gostaria de perguntar se seria a comunicação assertiva, como também outra parte da nossa temática, uma pauta para se pensar em como gerenciar esses conflitos dentro do direito de família. Então, Maria, enquanto você estava falando sobre essas diversas transformações familiares, o meu logo pensamento foi como que a gente poderia gerenciar e lidar com esses conflitos, né? E logo me veio na cabeça a comunicação assertiva, porque eu acho que gerenciar esses conflitos familiares exige uma abordagem muito estratégica e muito cuidadosa, que é basicamente o papel da comunicação assertiva. Assim, quando as dinâmicas familiares elas mudam, seja por divórcio, seja por uma adoção, pelo nascimento de uma criança, é importante que a gente utilize a comunicação assertiva para lidar melhor com os sentimentos e todas as sensações que trazem pra gente essa transformação familiar, permitindo que a gente possa expressar nossos sentimentos, as opiniões e as nossas necessidades de uma forma mais clara e respeitosa. Então, quando a gente pensa no contexto de família, a comunicação assertiva, ela seria, então, essa comunicação não violenta que tantos autores, tantas pessoas trazem quando a gente pensa nos conflitos em meio ao contexto de família? Então, essa dúvida em relação o que é a comunicação assertiva, o que é a comunicação não violenta, ela é muito comum, mas eu acho que é importante que a gente compreenda que elas são complementares. Enquanto a comunicação assertiva, ela é um estilo de comunicação no qual a pessoa expressa suas opiniões, seus sentimentos e necessidades de uma forma mais clara, direta e respeitosa, a comunicação não violenta, ela tenta evitar os conflitos e melhorar os relacionamentos, trazendo um pouco mais a empatia, a escuta mais sensível, a escuta mais emocional da outra pessoa que está lidando com a gente. Então, pensando nisso, como exemplo de todo esse contexto, né, que você trouxe agora, a gente pensando na guarda compartilhada, por exemplo, entre o pai e a mãe, que antes viviam uma relação conjugal e por diferentes motivações, por diferentes fatores, escolheram por se separar, por envolver um divórcio, mas que tinham filhos, como é que fica a guarda compartilhada em meio a um divórcio litigioso, por exemplo, e como a comunicação ela teria papel nesse contexto específico? A gente acredita que os 5 princípios da comunicação assertiva, principalmente observar sem julgar e criticar, verificar se o que o outro entendeu foi comunicado, descrever como você e o seu filho se sente, dizer o que você precisa de uma forma mais clara e fazer um pedido específico e razoável. Então, com esses princípios, né, que a gente trabalha, a gente percebe que, por exemplo, num divórcio litigioso, onde as duas partes ali, os dois responsáveis pela criança, estão envolvidos num conflito muito grande, é preciso que você tenha esse diálogo mais saudável, esse diálogo mais claro de, olha, preciso que você faça isso. Então, de uma maneira mais cotidiana, por exemplo, preciso que você pegue hoje o nosso filho na escola, porque eu estarei num trabalho, eu estarei fazendo algo importante. É necessário que o outro responsável compreenda a função e a responsabilidade dele naquele momento. E para que ele compreenda o que você precisa, é necessário que vocês tenham uma comunicação mais clara, é necessário que vocês tenham uma comunicação mais direta para que a pessoa entenda o que você precisa e que você também respeite os seus limites, mas entendendo que a sua responsabilidade é com o seu filho, por exemplo, nessa situação. Então você trouxe um pouco sobre a questão da comunicação, como o exemplo que eu citei do divórcio litigioso, como uma forma de mediar essas relações. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, que envolve uma situação de violência contra a mulher. Como fica o papel da comunicação assertiva ou da comunicação não violenta nesse contexto em específico?
No contexto de violência, a gente entende que é importante a gente respeitar a parte que foi vítima daquela violência, que está envolvida nesse contexto de violência. Então, uma coisa que a gente indica muitas vezes é que exista uma terceira pessoa que possa mediar esse contato e essa comunicação entre as partes, para que dessa forma a gente possa respeitar a vítima, né, a pessoa que está passando por esse processo de violência ou já passou, e também respeitar a principal parte interessada, que é a criança, para que a gente possa garantir que os direitos dela sejam garantidos. Você trouxe a questão da terceira pessoa como mediar essas relações no contexto de violência, mas acredito então que essa terceira pessoa poderia servir em casos em que o litígio está muito intenso entre o pai e a mãe, porque, como você mesma trouxe, a gente precisa, além de tudo, pensar no bem-estar físico e emocional da criança e tentar viabilizar, garantir os direitos dela enquanto cidadão de direito também. Então, essa terceira pessoa que você traz no contexto de violência, ela seria então uma terceira pessoa para mediar essas relações quando o conflito ele está muito intenso, naquele contexto familiar e o litígio ele está muito presente em meio àquelas relações? Seria sim, Maria. Seria uma espécie de avó, um tio, algum outro responsável que poderia ali estar mediando essa comunicação, já que, como a gente já conversou muito aqui, o principal interessado é a criança. Então, é importante que ele tenha o contato com essas duas partes, que ele tenha o momento dele com o pai, com a mãe, para que ele possa ter os seus direitos de convivência familiar garantido. Mas aí vale lembrar, né, que cada caso é um caso. Então é importante que a gente valide e compreenda o lado e a percepção de todas as partes envolvidas. Então, Maria, mas como a comunicação assertiva ela funcionaria, por exemplo, dentro do contexto de guarda compartilhada? Se, sei lá, imaginamos que o filho ele tem uma consulta marcada e a mãe tinha se comprometido a levar ele em tal dia, mas por algum motivo de última hora ela não pôde comparecer, mas entre ela e o pai da criança há um conflito, um litígio muito grande. Como a comunicação assertiva, comunicação não violenta, poderia agir em meio a esse contexto em específico? Então, Maria, como já foi discutido muitas vezes aqui no podcast, a guarda compartilhada, ela é nada além do que a divisão de responsabilidade entre os responsáveis, né? Em síntese, assim. Então, por exemplo, numa situação dessa, onde os pais estão no litígio muito grande, num conflito muito grande, aí sim que é necessária essa comunicação assertiva, onde eles possam se situar em relação ao que um e o outro precisa. Então, por exemplo, numa situação dessa, onde o filho precisa ir ao médico, é necessário que o outro pai compreenda as necessidades da mãe e compreenda que ela precisou estar em um outro lugar naquele momento e faça o melhor pelo seu filho, já que a figura principal, a principal pessoa interessada, toda essa transformação, em todo esse cenário, é a criança. Então, é preciso também que, além da gente respeitar o espaço dos pais, a individualidade dos pais, a gente respeite principalmente esse ambiente e essa necessidade da criança. Você falou agora há pouco que é necessário que os pais estejam colaborando um com o outro através da comunicação assertiva para tratar principalmente de assuntos que envolvam e garantem o bem-estar físico ou mental da criança, dependendo do contexto em que eles estão envolvidos. Mas você teria para falar pra gente agora algumas sugestões mais práticas em relação a isso do que fazer quando envolve a questão da divisão de responsabilidades e de como lidar através da comunicação assertiva a seguridade dessa divisão de responsabilidades parentais? Então, Maria, como eu já falei aqui, é importante que os pais, né, trabalhem juntos, e eu acho que de uma maneira mais prática, assim, é importante que a gente garanta essa divisão de responsabilidade equilibrada, por exemplo, definir algumas expectativas desde o início após essa transformação familiar. Então, é importante, por exemplo, a gente compreender o lado do outro, numa hipótese de que o outro pai sabe o que ele precisa fazer, a outra mãe sabe que atitude ela precisa tomar em relação à criança. A gente pode transformar isso num outro diálogo. Então poderia ser: vamos conversar sobre as responsabilidades específicas do nosso filho. Então, quais os horários, onde ele vai estudar,
qual plano de saúde vamos escolher, ou aonde vamos levar, o lazer, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Então é importante que isso seja ouvido, isso seja escutado e isso seja conversado, já que aquela criança precisa de uma rotina e de um ambiente saudável onde ela vai estar habitando, né? Independente da casa onde ela estiver e de com quem ela estiver. É importante também que a gente tenha uma comunicação mais colaborativa, em um tom não impositivo, mas sim apaziguador. Onde, por exemplo, em vez de a gente falar, você não ajuda com a escola, você não ajuda levando ele no médico, a gente possa conversar. Podemos dividir as responsabilidades escolares para garantir que o nosso filho, na verdade, tenha esse apoio, tenha esse respaldo de, olha, não tem só uma pessoa responsável por mim, existem duas pessoas que dividem essa responsabilidade e pensam no meu bem-estar. Outro exemplo também seria a gente ser flexível, obviamente mantendo os nossos limites. Mas, por exemplo, a gente sabe que essas mudanças acontecem, mas é importante que a gente respeite os acordos também. Mas se precisar de algum ajuste na rotina, precisar de algum ajuste de acordo, que a gente pense de forma objetiva. Então, como você falou, tive imprevisto essa semana, não posso levar o meu filho ao médico. Poderia me ajudar trocando os dias? Você fica com ele na sexta, eu fico com ele no sábado. Essas coisas que facilitam ainda mais tanto a rotina da criança quanto a rotina dos pais. Sempre pensando na individualidade de cada um, nas necessidades de cada um, mas sempre principalmente olhando para o lado da criança. Porque uma coisa que é muito importante falar é que o quanto ao máximo a gente puder evitar que a criança esteja inserida nesse conflito, melhor. Então a comunicação entre os pais, ela precisa ser boa sem que exista essa pressão em cima da criança de escolher algum lado ou de transmitir mensagem entre adultos, que isso é uma coisa muito comum. Quando a criança está imersa naquele conflito, às vezes um responsável fala, você tem que falar para sua mãe que você vai aceitar a hora. Mas o ideal é que exista essa comunicação, sabe? Para que a criança não se sinta pressionada, não se sinta imersa em um conflito e não se sinta culpada de nenhuma forma. Então, quando a comunicação ela é clara, ela é respeitosa, a guarda compartilhada ela se torna ainda mais harmoniosa, porque as responsabilidades elas são divididas e isso garante um ambiente mais seguro e saudável para a própria criança. Até porque, como você mesma trouxe, e que a gente citou lá no início, a nossa sociedade, ela constantemente se encontra em movimento. Então é comum que, em meio a essas relações familiares, algumas mudanças na rotina, elas podem ocorrer, porque é impossível da gente ter controle sobre tudo isso. Então, quando alguma coisa acontece ali de última hora, a comunicação, ela vem justamente para tentar mediar esses acontecimentos, essas relações. É inevitável de que a gente consiga estar imerso de fato em todas essas transformações. Então a comunicação ela vai ter um papel muito significativo, né? Porque ela vai ter um importante protagonismo nisso de conseguir mediar esses conflitos da mesma forma em que eles acontecem, tendo como principal personagem para que a gente consiga pensar no que deve ser de fato uma comunicação saudável é a criança ou adolescente que está envolvido em meio àquela relação. Então é muito importante isso que você traz, porque faz com que os pais consigam entender de fato de onde eles precisam partir para que possam garantir a convivência saudável da criança, tanto com o pai quanto com a mãe, independente da forma como os pais em si eles se relacionam. Porque não é sobre você e o seu ex-companheiro se tornarem melhores amigos quando o divórcio surge e vocês agora precisam assumir um papel unicamente parental. É sobre você ter consciência de que é sobre o seu filho ou a sua filha que vocês estão lidando, que vocês estão tentando ajustar as rotinas. Então a comunicação ela vem justamente para isso, né? Para fazer com que quem se torne protagonista daquela família, daquelas relações, seja a criança ou adolescente, e não mais do que era a relação conjugal, mas sim sobre a relação entre o pai ou a mãe com o seu filho. É justamente isso, Maria. Eu acredito muito aqui, depois de toda essa nossa conversa, de todo esse nosso debate, que os conflitos, eles vão sempre existir. Porque nós somos uma sociedade, né? Então, a nossa sociedade está sempre em transformação. Mas é importante que, acima de tudo, a gente saiba utilizar essa comunicação assertiva como um instrumento para garantir os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mesmo diante de todo um cenário conflituoso, onde as partes também estão ali dentro dessa situação, né, conflituosa.
Então, dessa forma, a gente espera que vocês tenham conseguido pegar um pouco do que a gente quis trazer hoje, né? De como a comunicação assertiva, junto da comunicação não violenta, atua nessa gestão de conflitos a partir das transformações familiares, que é algo que está sempre presente na nossa sociedade. E foi isso. Esperamos que vocês tenham conseguido captar e compreender um pouco do que a gente quis trazer aqui no episódio de hoje, do quão a comunicação é essencial, principalmente diante dessas transformações familiares. E agradecer também pelo convite da Maria de ter vindo participar aqui do episódio ao lado dela. Eu também gostaria de agradecer o convite da Maria por ter participado junto dela nesse episódio e que foi muito bom entender um pouco sobre como funciona e de como gerir também as transformações e os conflitos dentro do contexto de família a partir da comunicação assertiva. Então espero que vocês também tenham gostado muito do episódio de hoje e a gente espera também que vocês continuem acompanhando o podcast Falando de Famílias. Tchau! Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @FalandoDeFamílias. Até o próximo episódio!